Boa noite, Igreja Betsaida. Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui às terças-feiras, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. O meu nome é Ingrid, eu faço parte aqui da Betsaida já faz uns bons anos, né, já. Hoje eu sou acompanhada pela pastora Thaísa. Ela acompanha a mim, a equipe da Rede Vida também. Eu sou muito grata a ela por ela me acompanhar, estar comigo aí, né? Na caminhada aí com Jesus, né? Também faço parte de vários ministérios aqui na igreja, né? E hoje está sendo uma honra ser um host, né? Muito obrigada aí, o Senhor, pela oportunidade. Primeiro, agradecer a Deus, né, pela oportunidade, né? Então, a gente está aqui para isso, para servir em qualquer área que colocar a gente está aí para servir. E agora eu vou te convidar para você louvar ao Senhor com muita alegria, com muita expectativa mesmo. Levanta os seus braços. Se você estiver aí em casa, aumenta o som mesmo para o vizinho escutar. Se você estiver no fone de ouvido, então é melhor ainda, porque você pode dançar aí para Jesus, dançar com Jesus. Então, vamos louvar o Senhor com alegria? Todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar.
és tudo, Jesus, que nós precisamos. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos juntos novamente. A cada semana Deus tem nos dado graça, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem renovado as nossas forças, como as forças da águia, e o Senhor tem nos dado muitas bênçãos, não é verdade? Nós temos sido abençoados por esse momento de louvor. Cada dia, cada live, nós temos um host diferente, não é? Aí fazendo esta aproximação entre nós, e tem sido uma grande bênção mesmo, muito bom. E eu continuarei aqui ministrando a palavra de Deus a você, sobre esta série Gotas de Amor, e o tema hoje, o tema é ore. Este é o tema, ore. Bem, o nosso modelo tem que ser Jesus, gente, tem que ser Jesus. Não existe outro modelo na Bíblia a respeito de oração. Jesus é o nosso modelo. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele tinha, a pessoa dele era uma pessoa dupla. Ou seja, o pessoal aí que estuda chama-se de pessoa teantrópica de Jesus, ou seja, a pessoa divino-humana de Jesus. Ou seja, theos, Deus, antropos, homem. Então Jesus, ele tinha uma pessoa teantrópica. Ele era Deus e ele era homem. Ele era o Filho de Deus aqui na terra. Mas ele também, ele sentiu dores, ele sentiu emoção, ele ficou feliz, ele se entristeceu, ele chorou, ele dormiu, logo ele se cansou, ele ficou bravo, ele suou sangue, então ele passou pelo estresse, e ele passou pela ansiedade, e um alto nível de depressão, chegando a suar sangue. Ele passou por um momento de, não é dúvida, mas ele passou por um momento de inquietação interior, quando ele falou, se possível, passe de mim este cálice. Ali nós estamos vendo o homem, a pessoa humana de Jesus. Então, nós somos antropos, nós somos seres humanos. O que nós temos de Deus é graça e misericórdia, e é perdão pelos pecados. E nós oramos pouco, e nós falamos pouco com Deus, e a nossa tendência é buscar a Deus quando nós precisamos, a nossa tendência é fazer barganha com Deus, a nossa tendência é dizer, Deus, eu preciso de bênçãos. Agradecemos pouco, mas Jesus era Deus, e Jesus orou muito. Jesus, ele orou, ele passou várias noites orando. Jesus, ele, antes de dar início ao ministério, ele orou e jejuou durante 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Jesus, ele, muitas vezes, por exemplo, quando o seu primo fora assassinado, João Batista, Jesus, ele procurou se retirar, ele se retirou. Ele foi para as montanhas, e ele foi para as montanhas, e ele foi para uma outra região, ele saiu da região da Galileia, e quando ele chegou lá nas montanhas, ele viu muita gente o aguardando. Jesus não teve direito nem de curtir a morte do seu primo. Mas depois que ele fez aquele milagre da multiplicação dos pães, ele voltou e se refugiou, ele ficou refugiado. Mas esse refúgio de Jesus, ele investiu em comunicação com o Pai, em oração. Jesus, ele orou muito, exaustivamente, ele falou com o Pai. A ponto dele dizer assim, o que eu faço porque eu vejo o Pai fazendo.
O que eu falo porque o Pai me orienta a falar. Então, a vida de oração de Jesus é o maior modelo que a igreja tem. E na Bíblia, o Novo Testamento e o Velho Testamento estão forrados de orientações para nós vivermos uma vida de oração. Oramos pouco. As nossas desculpas, nós somos ocidentais, e nós somos mais por fazer e por refletirmos pouco. Nós somos de um clima, o nosso clima já nos convida a não sermos muito introspectivos. Eu não oro muito porque eu nasci em lugar errado. Se eu houvesse nascido no Oriente, eu teria mais memória e eu seria muito mais introspectivo. Então, que Deus me perdoa. Irmãos, desculpas nós temos, muitas desculpas. O fato é que nós precisamos acordar deste sono profundo, de termos pouca comunhão com Deus, pouquíssima comunhão com Deus. Eu li alguns livros de pessoas que se dedicaram à intercessão. Eu li o livro de um homem chamado Rhys Well, um inglês que ele se dedicou à oração. E ele teve tantas vitórias na oração, que as vitórias eram vistas na cidade. É incrível, irmãos. As vitórias eram vistas na cidade. Eu li um livro também que 2 irmãs se dedicaram à oração na Inglaterra. A Inglaterra mudou. Sabe por que ela mudou? Os princípios éticos mudaram. Os princípios morais mudaram. A Inglaterra era um antro de prostituição e um antro de bebedeira. E a Inglaterra passou por um grande avivamento. E esse grande avivamento recebeu o fogo da intercessão destas 2 mulheres. E depois Deus levantou avivalistas. Mas os avivalistas eles receberam, sabe o quê? O legado do poder e da unção das orações dessas mulheres. Irmãos queridos, se nós queremos fazer a diferença, e se nós queremos o braço de Deus à nossa frente, nós precisamos orar mais. A Bíblia diz: orai sem cessar. Ou seja, nós temos motivos para orar. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Eu ouço esta frase desde criança. Mas desde criança eu vejo uma igreja sonolenta, letárgica, a respeito da oração. Isso acontece em todas as igrejas, queridos, todas as igrejas. Por isso que as igrejas passam por um sono tão profundo que tem que ter ministério de oração. Ora, oração não é ministério, oração é uma ordem. Orai sem cessar, para todos, todos. Tá? Por isso que as igrejas têm, algumas denominações têm aquelas velhinhas, aquelas irmãzinhas mais antigas, que são as irmãs que oram. Parece assim, você não é intelectual, você não tem mais o que fazer na igreja, então fica orando, ora aí, ore que nós trabalhamos. Então, na verdade, irmãos, nós temos que mudar esses valores. Nós temos que abraçar a causa da oração. Se nós orarmos, nós veremos o nosso povo, porque depois que nós oramos, o Senhor nos convence dos pecados. O Senhor nos convence das coisas erradas. Nós nos arrependemos e nós confessamos o nosso pecado, porque a oração é uma comunhão e é uma conversa íntima com o Pai. E após uma conversa íntima com o Pai, irmãos, Deus vai colocando de volta a imagem dele dentro de nós. E nós vamos vivendo
a imagem de Deus. E ao vivermos a imagem de Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós vemos a terra onde vivemos sarada. Deus sara a terra. Deus liberta o povo do espinheiro. Sabe, as nossas orações são comparadas aos sacrifícios do Velho Testamento. Quando, lá no Velho Testamento, apresentava-se o sangue do cordeiro, lá na mesa do propiciatório, lançava-se aquele sangue, saía-se aquela fumaça agradava as narinas de Deus. As nossas orações agradam as narinas de Deus. Aí você fala assim, eu não tenho tempo. Nós temos muito tempo. Nós temos muito tempo. Nós não podemos dar essa desculpa. Nós temos muito tempo. Aí você fala assim, mas é cansativo. Não é cansativo. Imagine-se você tendo a oportunidade de ganhar uma viagem para ficar aí 30 dias no local que você mais quer. E você pode levar uma pessoa, aquela pessoa que você tem bastante amizade, bastante comunhão, ou seu cônjuge. Você pode levar uma pessoa. Eu tenho certeza que você levaria esta pessoa, ficaria os 30 dias, e ao final dos 30 dias, você ficaria muito triste, porque você gostaria de poder permanecer naquele local, com tudo pago, com transporte interno, tudo pago, com acomodação paga, com tudo pago, para você viver com saúde, desfrutar com alegria. Eu tenho certeza que 30 dias seriam um período muito, muito pequeno. Preste atenção, muito curto, não é verdade? Preste atenção numa coisa. Deus, Ele é o nosso Criador. Nós, um dia voltaremos. E aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus Cristo, nós moraremos eternamente com Deus. Quando Jesus morreu, Ele disse àquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, queridos, não tem pedágio. Então, queridos, não tem tempo de sofrimento, não tem tempo de espera lá debaixo da terra, conforme aí um grupo religioso aqui no Brasil diz. Não tem nada disso. Nós morreremos. E aqueles que são lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo viverão num local de paz, num local de alegria, num local de gozo espiritual. É o que a Bíblia diz, o paraíso. Não vamos entrar no mérito se é o céu, se é a nova terra, não vamos entrar nesse mérito. O importante é que nós viveremos num paraíso. Você não gostaria de viver num paraíso? E por que você não antecipa esse paraíso? Orando mais, desfrutando de mais comunhão com Deus, para Deus se revelar mais na sua vida. Meus irmãos, o sentimento que eu tenho, sabe qual que é? É o sentimento de que parece que nós somos os alunos que não estudam. Parece que nós somos os alunos que vêm para fazer uma prova e nós não estudamos nada. E aí então, aqueles 5, 10, 15 minutos antes do professor entrar na sala de aula, é um momento maluco que a gente corre desesperado para conversar com o aluno que estudou, para conseguir aquelas últimas explicações. Ou a gente corre desesperado para que o professor faça as perguntas mais fáceis, aquelas que nós sabemos que não precisaria nem ter feito aquela disciplina, porque é o do senso comum. Irmãos, parece que nós somos esse povo. O povo comparece ao culto, às vezes vazio, às vezes sem comunicação com Deus, às vezes reticente.
pensativo no problema, pensativo na dívida, pensativo no ressentimento, pensativo no ódio, vinculado pontualmente às causas humanas e às querelas que nós guardamos no nosso coração. Sabe o que é isso? Isso é tempo sem Deus. Isso é uma semana corrida. Isso é um tempo sem comunicação com Deus. Porque quando nós nos comunicamos com Deus, nós nos religamos a Ele. E para nós orarmos, a Bíblia só impõe uma coisa. João 14,6. Jesus disse, porque os discípulos também não sabiam. Os discípulos também perguntaram a Jesus. E Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus é o caminho. Ao orar a Deus, você precisa deste intercessor. Você precisa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você precisa de Jesus Cristo. E ao orar a Deus, você deve dizer, Senhor, eu oro a Ti, eu falo contigo, em nome de Jesus, que morreu em meu lugar. Ao orar a Deus, você não precisa usar um português casto, um português de Camões. Ao orar a Deus, você não precisa falar assim sempre, não é? Na segunda pessoa do singular. Você não precisa de nada disso. Ao orar a Deus, você precisa abrir o teu coração, entrar dentro do teu quarto, ou seja, dentro da tua intimidade, se ajoelhar, ou seja, se diminuir diante de Deus, lançar-se aos pés do Senhor, abrir o teu coração e falar das tuas mágoas, e falar das tuas alegrias, e falar dos teus agradecimentos, e falar dos teus propósitos, e agradecer pelas bênçãos, e colocar os teus votos diante do Senhor, e buscar ao Senhor, interceder, ou seja, pedir por pessoas, colocar a necessidade das pessoas, não só olhar por você, não só pedir por você, mas pedir pelas pessoas. Na Bíblia está escrito para nós orarmos pelos que nos governam, para nós orarmos pelo nosso país. Na Bíblia está escrito para nós orarmos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel. Irmãos, quando nós desfrutamos da presença de Deus, Deus revive as nossas forças, Ele refaz as nossas forças, e nós passamos a enxergar como Deus enxerga. É incrível. Nós passamos a ouvir como Deus ouve. Nós não só ouvimos, nós também escutamos. Nós não só vemos, nós discernimos. E nós somos libertos do medo, da angústia. Não é uma mensagem bonita que nos liberta do medo. É a comunhão com Deus. Sabe? É a comunhão com Deus que nos liberta da angústia, da depressão, da ansiedade. Que hoje, nós, todos nós, façamos o propósito de orar mais ao Senhor, de buscar mais a Deus e de intensificarmos o nosso tempo em oração. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos perdão, Pai. Nós oramos pouco. Nós falamos muito e oramos pouco. Nós nos propomos demais, mas oramos de menos. Senhor, nós queríamos te pedir perdão, porque o Senhor é o nosso modelo. O Senhor orou quando o Senhor estava na festa, mas o Senhor orou também quando o Senhor se deparou com uma menina morta. O Senhor orou, Pai, quando o Senhor se deparou com a morte de um amigo. O Senhor não murmurou, o Senhor chorou
mas o Senhor orou. Senhor, o Senhor orou quando faltou pão. O Senhor não se lamentou. O Senhor olhou para cima e agradeceu. E o Senhor disse: eu estou fazendo isto porque eu e o Senhor, Pai, somos um. Mas eu faço isso para que eles aprendam. Ó Deus, o Senhor orou. Ó Jesus, o Senhor orou. Quando o Senhor estava próximo de ser entregue à cruz, o Senhor intercedeu pela igreja que nem existia ainda, papai. Ó Abba, Pai, perdoa-nos, porque nós oramos muito pouco, nós só te buscamos para pedir, nós agradecemos pouquíssimo. Mas hoje, Senhor, nós fazemos o propósito de orar mais, e nós queremos sempre orar em Teu nome, porque o Senhor é o nosso intercessor ao Pai, ao Eterno, e nós oramos ao Eterno em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém, pastor, que palavra poderosa. A oração realmente ela faz diferença, né? O pastor falou algo sobre a gente trazer esse paraíso aqui para a terra, né? Para a gente realmente entrar no secreto com Deus e ter intimidade. Porque se a gente chegar aqui num culto sem intimidade com Deus, a gente vai ser mais uma palestra, vai ser mais um aconselhamento, né, do que uma palavra, do que algo sobrenatural. Então, realmente, a gente tem que orar mesmo, interceder mesmo, estar ali na comunhão com Deus. Eu vejo os exemplos, todos os dias tem a hora nona aqui na nossa igreja, às 3 horas da tarde, com a pastora Ana, e tem sido um romper na minha vida, né? Eu tenho me dedicado aí 15 minutos ali em oração pelas pessoas, pelas aquelas famílias. Às vezes eu nem conheço aquelas pessoas, mas quando eu vejo o testemunho daquelas vidas, eu fico tão feliz em ver que o Senhor está agindo, em ver que o Senhor está fazendo realmente acontecer. Imagina no nosso meio, né? Imagina com as pessoas que a gente conhece, a gente interceder, colocar elas diante do Senhor e ver os testemunhos delas, né? É uma bênção mesmo. Então, realmente, eu quero ser uma pessoa comprometida na oração, comprometida nos propósitos da nossa igreja mesmo, em orar, estar na casa do oleiro e em querer ainda ter mais intimidade com o Senhor, porque eu sei que tem como ir mais profundo com Deus, não é só isso, tem coisas mais profundas, né, para ir com o Senhor, né. E agora eu vou te convidar para você ofertar, para você dizimar. O QR Code, os dados bancários vão estar aqui em algum canto aqui da tela. Bom, dizimar e ofertar, a gente já sabe que é um princípio, né? Então, a gente sempre sela tudo que o Senhor, a palavra que o Senhor nos dá, nos fornece, com uma oferta de gratidão mesmo, porque Ele é bom, né? Por quem Ele é e porque Ele já dá para a gente a saúde, Ele já dá para a gente as bênçãos antes mesmo da gente pedir. Então, por isso a importância realmente da gente ofertar na casa dEle, para Ele. Amém? Agora eu vou orar por nós. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, Senhor, por mais uma live, por essa gota de amor, por essa gota, Pai, que é oração, Pai. Que a gente mesmo seja posicionado a orar, a ter um momento íntimo com o Senhor, a te conhecer realmente no secreto, Pai. Também te agradeço pelas ofertas, pelos dízimos que os meus irmãos tem ofertado, tem dizimado. Também te agradeço pela vida de cada visitante que entrou nessa live. E eu creio, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Então isso é só um ato de agradecimento por tudo que o Senhor já fez por nós, Pai, e pelo que o Senhor vai fazer. Amém? Agora eu quero te convidar também, te lembrar, né, dos nossos cultos que estão sendo às 7 da manhã, às 9 e às 11, e também as nossas casas do oleiro, né, que é às 18 horas da tarde. Então vem mesmo, participa, mas durante a semana busca o Senhor em oração, para quando você chegar aqui, ser só um complemento, ser algo que vai complementar a sua vida, a sua semana, porque você já está em tanta comunhão que você vai entender realmente na atmosfera sobrenatural que está acontecendo, né? Então, eu creio que a partir de hoje você já vai estar posicionado. Também o convite está aberto para você participar dos nossos cultos e da nossa Casa do Oleiro. Até uma próxima. Tamo junto, igreja. Um beijo e até mais.